Durante a sessão do plenário da Câmara, o deputado delegado Ramagem apontou os absurdos nos indiciamentos coletivos que ocorreram nos últimos dias, sob a alegação de que um grupo de pessoas teria imaginado um golpe de Estado em uma narrativa criada pela Polícia Federal a partir de uma série de pescas probatórias. O deputado disse: "Nós temos escutado que o defeito do Bolsonaro é jogar limpo, dentro das 4 linhas. Desde quando fazer o que é certo se tornou errado e o que é errado se tornou certo? Onde nós fomos parar no nosso Brasil? Bolsonaro não aceitou, não quis, não deixou fazer nada contra a alternância. Isso está muito claro. Não há crimes, só narrativas para perseguição. Quem está cometendo irregularidades e abusos é o outro lado, o judiciário." Ramagem fez um duro alerta. O erro está em quem deveria controlar e não controla, o Senado Federal, a presidência do Senado. Em 2026, os eleitores têm que estar muito atentos a esse voto. O deputado lembrou os abusos contra o Congresso Nacional, mais do que invasões e interferências nas competências do Legislativo, quebra da imunidade parlamentar contra essa tribuna, da qual eu falo aqui hoje, quebra do sistema acusatório, um juiz que está como vítima, como investigador, como acusador, como julgador, um absurdo, quebra do juízo natural, da presunção de inocência, do devido processo, da legalidade, investigações que são sigilosas para os investigados, para a imprensa não. O deputado se exaltou ao mencionar o papel da velha imprensa. E a imprensa bate palmas para essas arbitrariedades, subservientes às arbitrariedades. Trata-se de uma imprensa militante, parcial, vergonhosa. Todos aqui viram aquele vídeo montado da Globo que eles acabaram tirando do ar. Hoje, o processo penal do Brasil não precisa mais de conjunto probatório. É só levar as narrativas para essa imprensa que a condenação está aí. Condenação midiática geral. Investigação criminal no Brasil se tornou perseguição política. Inventar crimes contra a maior autoridade, o maior líder da direita nacional e seus aliados. Este é o sistema brasileiro atual. E eles têm a cara de pau de dizer que é em nome da democracia. Delegado Ramagem. Chegou minha vez já? Obrigado, senhor presidente. Nós temos escutado que o defeito do Bolsonaro é jogar limpo, dentro das 4 linhas. Desde quando fazer o que é certo se tornou errado e o que é errado se tornou certo? Onde nós fomos parar no nosso Brasil? Bolsonaro não aceitou, não quis, não deixou fazer nada contra a alternância. Está muito claro isso. Não há crimes, só narrativa para perseguição. Quem está cometendo irregularidades e abusos é o outro lado, o judiciário. E o erro está em quem deveria controlar e não controla. Senado Federal, a presidência do Senado. Em 2026, os eleitores têm que estar muito atentos a esse voto. Num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. E o que nós estamos vendo hoje aqui entre os 3 poderes? Mais do que invasões, interferências nas competências do Legislativo. Quebra da imunidade parlamentar, contra essa tribuna na qual eu falo aqui hoje. Quebra do sistema acusatório, um juiz que está como vítima, como investigador, como acusador, como julgador, um absurdo. Quebra do juiz natural, da presunção de inocência, do devido processo, da legalidade. Investigações que são sigilosas para os investigados, para a imprensa não. Onde nós fomos parar? E a imprensa bate palmas para essas arbitrariedades, subservientes às arbitrariedades, uma imprensa militante, parcial, vergonhosa. Todos aqui viram aquele vídeo montado da Globo, que eles acabaram tirando do ar.
Hoje o processo penal do Brasil não precisa mais de conjunto probatório. É só levar para essa imprensa as narrativas, que a condenação está aí, condenação midiática geral. Investigação criminal no Brasil se tornou perseguição política. Inventar crimes contra a maior autoridade, o maior líder da direita nacional e seus aliados. Esse é o sistema brasileiro atual. E eles têm a cara de pau de dizer que é em nome da democracia. Muito obrigado, senhor presidente. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia.
Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Deputado Catedral, já na tribuna o deputado Carlos Jordi, do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu vim hoje aqui a essa tribuna para falar a respeito desses indiciamentos coletivos, desse golpe fake, essa tentativa de golpe fake que tem sido imputada a Bolsonaro e mais 36 indiciados. Poderia falar sobre todas as criatividades que foram feitas pela Polícia Federal, por exemplo, o golpe do golpe, né? Bolsonaro, ele estava tramando um golpe para depois sofrer um golpe pelos golpistas. Ou poderia falar a respeito da tentativa de golpe que não deu certo porque não tinha um táxi. Dizem que é necessário ter tanques para fazer um golpe, mas no caso do Bolsonaro era necessário ter um táxi. E poderia falar também a respeito do Felipe Martins, que foi preso pela Polícia Federal porque supostamente teria fugido para os Estados Unidos, mas depois que descobriram que ele não foi para os Estados Unidos, a Polícia Federal, com mais uma invencionice, diz que ele forjou a ida dele para os Estados Unidos. Mas diante do indiciamento de 2 parlamentares dessa casa que aconteceu ontem, eu não posso deixar de falar a respeito desses fatos. 2 parlamentares atuantes, 2 parlamentares aguerridos e combativos da oposição, Marcel Van Hatten e deputado Cabo Gilberto Silva, foram indiciados por terem feito críticas ao delegado Fábio Chor aqui nessa tribuna. A tribuna que é sagrada, que é o maior instrumento do parlamentar, em que nós representamos a soberania popular através do voto popular, representamos a população aqui. E eles foram indiciados por terem feito críticas a esse delegado que serve de auxiliar a Alexandre de Moraes. E não é a primeira vez que tentam intimidar o parlamento. Lembro aqui também que eu fui alvo de uma busca e apreensão a partir de uma foto forjada de um suposto participante do 8 de janeiro, que na verdade aquela foto era da participação dele da posse do Bolsonaro em 2019. Gustavo Gayer também e vários outros sofreram intimidações por parte da Polícia Federal. O que está acontecendo com a Polícia Federal? Estão tentando intimidar esse parlamento. E todos nós aqui estamos passivos assistindo a tudo isso. Isso não é uma intimidação contra 2 deputados, é contra toda a Câmara dos Deputados, contra todo o Congresso Nacional. Aliás, por falar em intimidação, eu trago aqui uma matéria de hoje do Metrópolis com Paulo Capelli, em que ele fala que o delegado da PF relata recado de intimidação após indiciar Bolsonaro. Ou seja, esse delegado que foi alvo de críticas de Marcel Van Hatten, Cabo Gilberto, ele estaria alegando ameaças. E aí segue: delegado da PF que atua com Moraes e atribui múltiplos crimes a Bolsonaro, Fábio Chor relata suposta tentativa de intimidação em Brasília. E a matéria segue:
No relato feito à própria PF, o delegado narrou que em 13 de julho desse ano, pessoas ainda não identificadas colocaram um boneco em forma de macaco na parte traseira do veículo dele. Isso é uma bizarrice, não é possível que o delegado esteja acreditando nisso. Ele está sendo ameaçado com um ursinho de pelúcia, aliás, com um macaco de pelúcia. Essa é a criatividade que a Polícia Federal está utilizando para perseguir seus adversários. O que está acontecendo com a outrora honrosa